Olá, amigo e amiga, tudo bem? Gostaria de agradecer por você estar conosco mais uma vez aqui na Expolabor. Nós teremos mais um momento de experiências e eu gostaria de te passar 5 recomendações para que o seu vídeo seja melhor aproveitado. Vamos lá? Primeira recomendação: livre-se de todas as distrações. Esse é o seu momento. Nós queremos que você aproveite o webinário da melhor forma possível. Segunda recomendação: use fones de ouvido. Você vai ter uma melhor imersão no nosso conteúdo. Terceira recomendação: pegue papel e caneta para você anotar os pontos mais importantes. Nós teremos um plantão de dúvidas que ficará à disposição para você. Quarta recomendação: procure um local confortável. E a quinta: aproveite nosso webinário. Fique agora com mais um webinário da Expolabor Digital, o mundo dos laboratórios na palma de suas mãos. Olá, obrigado pela sua presença. Hoje nós teremos o webinar Água para Análises Instrumentais e dentro do webinar nós veremos os desafios da água ultrapura, as tecnologias de purificação e as normas e os tipos de água. Vamos conferir. O objetivo deste webinar é compreender a importância da água ultrapura nas análises instrumentais e entender como as boas práticas de manipulação, armazenamento e produção impactam nos resultados. Antes de seguirmos para o conteúdo especificamente, eu gostaria de contar a vocês quem é a Veolia e quem é a Elga. A Veolia é líder mundial em gerenciamento de recursos ambientais. Ela projeta e implementa soluções baseadas em água, resíduos e energia. A Elga possui mais de 80 anos de experiência, todos eles dedicados à purificação de água para laboratório. Nós somos especialistas absolutos em fornecer equipamentos, serviços e suporte em todo o mundo. A primeira etapa, então, deste webinar são os desafios da água ultrapura. Nós sabemos que a matéria-prima para a produção de água ultrapura é água potável. Nós sabemos que também a água potável, apesar de ter passado por um processo de purificação, ainda restam os contaminantes que são importantes serem removidos para a gente atingir a pureza adequada de água para o laboratório. As 5 principais classes de contaminantes que temos que remover são compostos inorgânicos dissolvidos, partículas de suspensão, compostos orgânicos, gases dissolvidos e micro-organismos. Nós sabemos que a água ela é o solvente universal, ela consegue dissolver a maioria dos compostos químicos até um certo ponto e ela é capaz de suportar quase todas as formas de vida. Algumas considerações importantes temos que ter em mente sobre a água ultrapura. A água ultrapura ela é fundamental e crucial para a maioria, ou se não para todas as aplicações instrumentais dentro do laboratório. Qualquer elemento, seja ele orgânico ou inorgânico, em níveis até mesmo de partes por bilhão, interfere de alguma forma nas análises como um todo. E nós sabemos então que a água ultrapura ela é de longe o solvente mais puro utilizado dentro do laboratório. É importante lembrarmos que a água ultrapura ela consiste unicamente em moléculas de água em equilíbrio com os íons hidroxila, OH-, e íons hidrogênio, H+, em uma concentração de 10 a menos 7 molar a 25 graus Celsius. Dessa forma, a gente confere uma resistividade elétrica à água de 18,2 megaohms. Outro fator importante de lembrarmos é que a medição das impurezas da água ultrapura ela é limitada à sensibilidade da técnica dos equipamentos e pelo ambiente de coleta e análise. Através das técnicas mais atuais de análise de traço, nós conseguimos saber que a água ultrapura ela tem uma pureza acima de 99,9%. É importante, então, lembrarmos qual que é o papel
da água ultrapura dentro do laboratório. A água ultrapura está presente em todas as etapas de um processo de análise, seja ela no preparo da amostra, em preparação de branco, diluição de material, preparo de soluções em meio, enxágue de vidraria, tudo isso levando a minha análise e minha análise gerando aos dados. Portanto, a água ultrapura ela precisa estar livre de contaminantes que possam comprometer os meus resultados. E quanto custa a contaminação da água dentro de um laboratório? Estima-se que em todo o mundo são gastos em torno de 28 bilhões de dólares em resultados que não podem ser reproduzidos. Os fatores que contribuem para essa estatística são falta de controle na pureza dos reagentes, contaminação dos materiais para preparo de soluções e contaminação da vidraria. Todos esses fatores são essenciais para garantir a pureza da água. Estima-se que 90% dos problemas em análise de HPLC são causados por problemas na coluna, e a grande maioria desses problemas causados por contaminação da água. A segunda etapa, então, são as normas e os tipos de água. Existem diversas normas que descrevem sobre os tipos de água e a pureza de cada um deles. As duas principais são a STM, que fala sobre água para análises laboratoriais, e a CLSI, que fala sobre água para análises clínicas. Existem ainda outras normas, como a ISO e as farmacopeias americana, brasileira e europeia, que descrevem, mas não com tanto detalhe, sobre os tipos de água, como as outras duas fazem. Com base no que as normas definem e asseguram a pureza da água? Primeiro, sobre a quantidade de íons presentes na água. E ela pode ser expressa de duas formas. Uma é a condutividade, que é expressa em microsiemens por centímetro, e ela é inversamente proporcional à resistividade. É um indicador de quanto de carga iônica eu tenho na água. E a resistividade ela é reportada em megaohm por centímetro. Uma alta resistividade está relacionada a um alto grau de pureza da água purificada. Sempre que eu estiver me relacionando ou me direcionando à água ultrapura, a minha medida indicativa será a resistividade expressa em megaohms. O segundo parâmetro que as normas se baseiam é a contaminação biológica. A presença de contaminantes biológicos na água, tais como bactérias, vírus e outros organismos, é um problema muito comum na água purificada e até mesmo na água potável. Os níveis de bactérias eles são expressos, então, em unidades formadoras de colônia, por ml, e eles são mantidos baixos no processo de purificação por filtração, por tratamento UV e soluções esterilizantes. Além das próprias bactérias, ainda há uma especificação sobre endotoxinas, né? As endotoxinas também podem ser um problema, elas são provenientes das paredes de bactérias e são reportadas em unidades de endotoxina por ml. E elas podem ser quantificadas através de um teste chamado teste de alisado de amebócitos, LIMI. Um terceiro parâmetro, então, é a presença de colóides, que são partículas de suspensão. O colóide, então, é definido com a partícula sendo abaixo de 0,5 micrômetro de diâmetro, e eles causam turbidez. Essa turbidez ela é expressa em NTU, e a gente consegue determinar a presença de colóides através de um teste chamado Foley Index, que ele é frequentemente usado para expressar o potencial de entupimento que aquela presença de colóides tem em uma água purificada. O quarto parâmetro, então, é a presença de compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos eles estão presentes na água das mais diversas formas. Eles podem ser oriundos tanto de ação antrópica, ação do homem, seja na agricultura, na descarte de efluente industrial ou doméstico, ou através da natureza, né? Por decomposição de matéria orgânica, então pode ser ácidos úmicos, ácidos fúlvicos. E o indicador que geralmente se utiliza para expressar a quantidade de compostos orgânicos na água é o TOC. O TOC ele é o indicador universal de quantidade de compostos orgânicos que eu tenho na água. O TOC é o mais próximo que eu posso chegar do indicador universal. Vendo isso, como que a ELGA classifica
os tipos de água? A água se baseou em 4 parâmetros: resistividade, TOC, bactérias e endotoxinas. Com base nisso, foram classificados 5 tipos de água, desde o tipo 1+, até o tipo 3. Hoje nós vamos se basear no tipo 1+ e tipo 1, que é a qualidade de água especificada e desejada para as análises instrumentais. Tecnologias de purificação. É importante lembrarmos que para atingir um grau de pureza ultra pura, uma resistividade de 18,2 da água purificada, é necessário passarmos por etapas de purificação. Como nós dividimos essas etapas de purificação? Em 3 etapas. A primeira é o tratamento primário, que pode ser composto por pré-filtração, troca iônica, lâmpada UV e outras tecnologias. Essa água produzida por um tratamento primário é destinada ao reservatório. Esse reservatório, então, possui filtros de ventilação, uma recirculação da água do reservatório de volta para as tecnologias do equipamento de tratamento primário, para manter e assegurar a qualidade de água a qualquer momento. E a terceira etapa é o polimento, utilizar essa água que foi tratada primariamente, primeira etapa, e atingir um grau de pureza ainda maior usando esse segundo equipamento ou essa segunda etapa. Esse polidor ele pode ter praticamente as mesmas tecnologias que eu utilizo dentro do tratamento primário. Então, deionização, outra lâmpada UV, filtração, ultramicrofiltração, tecnologias que eu posso ter presente nos 2 equipamentos, mas que vão me garantir uma pureza ainda maior para a água purificada. E como que nós organizamos todas essas tecnologias dentro de um equipamento? Então, primeiro, eu vou ter um cartucho de pré-tratamento, uma etapa de pré-tratamento. É a primeira etapa de um equipamento de purificação de água. Depois do pré-tratamento, a água segue para uns módulos de osmose reversa. E isso vai me definir qual é a vazão que o meu equipamento possui. Depois dessa primeira etapa de osmose, a água purificada segue, então, para etapas de troca iônica, seja ela por resinas de troca iônica, ou um módulo de eletrodeionização, uma lâmpada UV para garantir uma especificação bacteriológica da minha água, e sigo, então, para a coleta ou destino essa água para o meu reservatório. Do reservatório, a água, então, segue para um equipamento polidor, para uma etapa de polimento dessa água para atingir uma pureza ainda maior. Dentro desse equipamento de polimento, eu vou possuir, de novo, cartuchos de purificação ou troca iônica, lâmpada UV e uma filtração adicional, seja ela um ultrafiltro de corte de peso molecular de 5.000 Daltons, uma porosidade de 0,01 micrômetro, ou um ultramicrofiltro que me dá uma porosidade de 0,05 micrômetros. Essa água vai sempre se manter em recirculação. Se eu necessito de água, eu coleto a água no ponto de uso. Se eu não necessito de água, ela se mantém em recirculação para garantir a qualidade da água a qualquer momento de uso. A quarta etapa desse seminário, então, é vermos os impactos dos contaminantes da água nas análises instrumentais. Primeiro, é importante lembrarmos sobre a pureza da água versus os outros solventes ultrapuros dentro de um laboratório. Se conferirmos todos os solventes com pureza acima de 99,9% e compararmos a pureza desses solventes com a pureza da água, nós vamos ver que o grau de contaminação ou o grau de pureza passa de níveis ppb para os solventes para níveis ppt para a água. Então, como nós dissemos anteriormente, a água é o solvente mais puro dentro de um laboratório. Esses contaminantes presentes na água, se eles não forem controlados, quais são os impactos que eu tenho nas minhas análises e na performance do meu equipamento? Nós podemos ver que, um exemplo, contaminantes iônicos geram altos níveis de branco. E altos níveis brancos me causam uma perda de sensibilidade. Então, cada componente, cada contaminante,
cada classe de contaminante vai me causar um problema diferente. Por isso que eu tenho que ter um controle muito rígido do processo de purificação de água. Esses contaminantes, então, vão gerar problemas diferentes na minha análise cromatográfica. Eles podem ser classificados de formas diferentes. Por exemplo, eu vou ter variação do meu tempo de retenção, eu vou poder ter perda de resolução do meu cromatograma, eu vou ter uma variação da minha linha de base, eu posso ter um alongamento dos meus picos, tenho uma linha de base com muito ruído, picos negativos, posso ter picos fantasmas, que são contaminantes que não deveriam estar presentes e me geram um sinal, e em espectrometria de massa posso ter picos adultos. Todos eles vão causar problemas diferentes, mas todos sim trazem um desconforto e um problema durante as análises. Outro componente importante que devemos sempre prestar atenção é o TOC, né? A contaminação orgânica da água, que se eu fizer uma comparação de uma água purificada com um TOC de 50 ppb e comparar fazer uma mesma análise com um TOC de 1 ppb, eu percebo que eu tenho diversos contaminantes diferentes presentes na minha análise. Então, todos eles vão poder me causar um problema, seja ele um composto orgânico, uma bactéria, um colóide, vai me trazer uma interferência na minha análise. Outro exemplo de contaminação iônica, a presença de cátions num cromatograma iônico, então uma água ultrapura comparada com uma água purificada e a presença de contaminantes. Outro fator importante é o efeito da água, da exposição da água ao ar do ambiente. Então, o CO2, ele instantaneamente dissolve na água ultrapura. Eu vou ter uma queda de resistividade muito grande, ainda mais se eu agitar essa água que eu estou coletando. Então, a água ultrapura ela deve ser utilizada imediatamente após a coleta e não armazenada em frascos ou em recipientes para ela ser utilizada posteriormente. Um exemplo, água de plantação, né? Eu faço bolhas, né? Coletando água no fundo de um becker ou de um recipiente laboratorial e água coletada sem agitação, circulando através da parede do meu recipiente. O fato de eu ter uma queda de resistividade causada pelo CO2 não necessariamente vai degradar ou contaminar minha água. Perco resistividade, eu diminuo a resistividade da água simplesmente com o modo como eu coleto essa água. Aqui um exemplo também de água contaminada com nitrogênio, por exemplo. Ela forma um nitrito. Outro problema muito encontrado em laboratórios analíticos é o armazenamento da água em recipientes de plástico, por exemplo, amotolias ou picetas, ou armazenamento em frascos de vidro, seja essa amotolia de vidro ou em outros frascos de armazenamento de água. Existe um problema muito grande da contaminação da água por plastificantes presentes nesses frascos. Essa análise de uma varredura de GCMS mostra a comparação da água ultrapura, né, coletada imediatamente, com o armazenamento ou passagem da água ultrapura por uma tubulação, né, um frasco de PVC. A gente sabe que a água consegue desviar e dissolver esses compostos, contaminando assim a água ultrapura. Além do problema da contaminação por plastificante, existe o problema da contaminação bacteriológica dessa água que passou pelo plastificante ou pelo plástico, pela tubulação, e o resíduo de água que fica causa um crescimento bacteriano muito grande. Aqui existe uma comparação de frasco de lavagem de plástico versus o frasco de vidro, após um armazenamento de 2 dias. A gente tem uma comparação entre os dois, o que a gente pode perceber é que, além de outras impurezas, o fitalato estava presente na garrafa de plástico em níveis de ppb. Porém, na garrafa de vidro, esses níveis eram muito mais baixos. Então, não se recomenda armazenar água purificada em frascos de plástico ou armazenar essa água em qualquer recipiente por conta da contaminação pelo ar atmosférico do laboratório e pela contaminação do próprio material do recipiente que está armazenada a água.
Um outro cromatograma comparativo, água ultrapura. Água ultrapura com ftalatos e água engarrafada, vendida comercialmente. Como a gente disse anteriormente, para maximizar a pureza da água, a gente deve utilizar água ultrapura logo após a sua coleta. A contaminação ela ocorre de forma semelhante em frascos de água comprada, água comprada engarrafada. Por mais que os frascos tenham material que não são lixiviados para água, ainda assim, se eu abrir um frasco de água purificada comercialmente e não utilizar ela na sua totalidade, eu vou ter a interferência do ar atmosférico fazendo a contaminação dessa água armazenada. Então, é o mesmo processo de eu coletar água de um equipamento e não utilizar, é eu comprar um frasco de água e não utilizar ele em sua totalidade. A pureza extremamente alta da água ultrapura permite obter resultados precisos em análises de alta sensibilidade, como cromatografia iônica, HPLC e espectrometria de massas. A precisão analítica depende do uso correto de uma água produzida por um sistema de purificação bem projetado para manter e monitorar a pureza da água ultrapura em tempo real. As boas práticas de laboratório durante a coleta e o uso da água ultrapura são essenciais para manter a pureza e impedir que os resultados sejam comprometidos. Por isso, garanta a combinação correta das tecnologias para obter água ultrapura com a qualidade necessária para a sua aplicação. Finalizado o nosso webinar, eu gostaria de agradecer a sua participação e caso haja qualquer dúvida, mande-nos um e-mail expolabordigital, o mundo dos laboratórios na palma de suas mãos